Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Eu sou Pedro Zato e hoje nós vamos falar sobre um comportamento que muita gente encara como algo normal, uma mania automática, um simples nervosismo, mas que na verdade pode revelar ansiedade silenciosa, sofrimento emocional acumulado e até padrões compulsivos difíceis de interromper. Eu estou falando do hábito de roer unhas. Talvez você faça isso. Talvez alguém muito próximo de você faça. Talvez você já tenha dito frases como: eu faço sem perceber. É só quando eu estou nervoso. Eu paro quando eu quiser. Mas será mesmo? Porque quando esse gesto se repete por meses, anos ou até décadas, quando ele aparece sempre diante da ansiedade, do estresse, da frustração, do tédio ou da insegurança, nós não estamos falando apenas de uma mania, estamos falando de um comportamento repetitivo com impacto real na saúde física, emocional e social. E hoje você vai entender profundamente por que isso acontece. Qual a relação entre ansiedade e roer unhas? Como esse comportamento se instala no cérebro? Por que ele se torna automático? Quais são os prejuízos silenciosos? Quando isso deixa de ser normal? E principalmente, como quebrar esse ciclo? Porque sim, é possível parar. E muitas vezes, parar de roer unhas significa muito mais do que cuidar da aparência. Significa aprender a lidar com emoções que estão sendo ignoradas. Significa recuperar controle. Significa reconstruir autoestima. Significa transformar ansiedade em consciência. Fique comigo até o final, porque essa aula pode mudar a forma como você enxerga esse hábito. E talvez a forma como você enxerga a si mesmo. Vamos começar pelo nome técnico, onicofagia. Esse é o termo médico utilizado para descrever o ato repetitivo e persistente de roer unhas. Pode acontecer nas mãos e, em alguns casos, também nos pés, embora seja menos frequente. Mas aqui existe algo importante. Não estamos falando apenas de morder a unha. Estamos falando de um comportamento repetitivo que funciona como resposta emocional. Segundo classificações da psiquiatria e psicologia comportamental, a onicofagia pode fazer parte dos chamados comportamentos repetitivos focados no corpo. Nesse mesmo grupo também estão arrancar cabelos, tricotilomania, cutucar a pele, dermatilomania, morder lábios, arrancar casquinhas, machucar cutículas, e outros impulsos automáticos que a pessoa executa para aliviar desconforto interno. E aqui está a chave. Não é prazer, é alívio. A pessoa não rói porque gosta, ela rói porque sente uma tensão interna que precisa ser descarregada. É quase como o cérebro dissesse: faça isso agora e você vai se sentir melhor. E por alguns segundos, realmente parece funcionar. Existe uma pequena sensação de relaxamento, uma breve sensação de controle, uma pausa momentânea do desconforto. Mas esse alívio dura pouco. E o cérebro aprende rápido. Ele registra ansiedade, ativar roer unhas e gera alívio imediato. Esse é o nascimento do circuito automático. Isso se chama reforço comportamental. Isso é neuroaprendizagem. Isso é exatamente como hábitos compulsivos se consolidam. Quanto mais repetido, mais automático. Quanto mais automático, mais dificuldade de interromper. Por isso, muitas pessoas dizem: eu só percebo depois que o estou fazendo. E isso é verdade. Porque o comportamento sai do campo consciente e entra no piloto automático. Não é fraqueza, não é falta de disciplina, é um padrão aprendido. E tudo que é aprendido pode ser desaprendido. Agora chegamos no ponto central. Qual a relação entre ansiedade e onicofagia? A resposta é profunda. A ansiedade é uma ativação interna. É como se o corpo entrasse em estado de alerta permanente. O coração acelera, a respiração muda, os músculos ficam tensos, a mente corre e os pensamentos se repetem. Existe inquietação e urgência,
existe desconforto, e o cérebro procura uma válvula de escape. Algumas pessoas comem, algumas compram, algumas se isolam, algumas falam sem parar, algumas desenvolvem bruxismo e algumas roem unhas. Esse gesto funciona como uma autorregulação improvisada. Uma tentativa inconsciente de aliviar a tensão, uma estratégia emocional que o cérebro criou para sobreviver ao desconforto, mesmo que seja uma estratégia ruim. Roer unhas oferece distração momentânea, falsa sensação de controle, descarga física da tensão, alívio sensorial, foco temporário e algo concreto, e quase um ritual de inconsciente de sobrevivência emocional. Pesquisas em psicologia clínica mostram que situações como provas, entrevistas, esperas, reuniões importantes, pressão social, discussões familiares, solidão, frustração, medo de julgamento, excesso de responsabilidade e perfeccionismo podem intensificar muito esse comportamento. Porque o perfeccionismo mantém o cérebro em vigilância constante. Nada parece bom o suficiente. Nada parece totalmente seguro. Tudo parece exigir mais, e o corpo busca uma saída, muitas vezes na ponta dos dedos. Por isso, existe uma frase importante. Parar de roer unhas sem tratar a ansiedade é como secar o chão sem fechar a torneira. O problema não está apenas no gesto, está na emoção que alimenta esse gesto. Enquanto isso não for compreendido, o hábito sempre encontrará um caminho para voltar. Muita gente começa ainda na infância, entre 4 a 5 anos de idade. Isso não acontece por acaso. Às vezes, começa por imitação. A criança vê alguém fazendo e repete. Às vezes começa por curiosidade, às vezes por tédio, mas muitas vezes começa por ansiedade infantil. Mudanças na rotina, separação dos pais, chegada de um irmão, cobrança excessiva, ambiente tenso dentro de casa, medos não verbalizados, sensação de insegurança. A criança nem sempre consegue explicar o que sente, mas o corpo fala. E muitas vezes fala através dos hábitos repetitivos. Os sintomas se refletem no comportamento. Na adolescência, isso tende a se intensificar. Hormônios, pressão social, autoimagem, cobrança escolar, necessidade de pertencimento, comparação constante, ansiedade de aceitação, tudo isso aumenta e o hábito se fortalece. O problema é que aquilo que começou como algo pontual vira identidade. A pessoa passa a acreditar: eu sou assim, eu sempre fui assim, eu nunca vou conseguir parar. E aqui mora um erro perigoso. Você não é o seu hábito, você se adaptou a esse comportamento. E tudo o que é aprendido pode ser reprogramado, com consciência, com repetição e com paciência. Não com agressividade interna, porque quando você tenta vencer a ansiedade usando culpa, você só aumenta a própria ansiedade. Autocrítica excessiva não cura, ela alimenta o ciclo. Roer unhas não é apenas um problema estético, é uma questão de saúde. Fisicamente, os danos podem ser impactantes. As unhas enfraquecem, perdem estrutura, ficam quebradiças e podem deformar. A matriz ungueal, que é a região responsável pelo crescimento da unha, pode sofrer lesões permanentes. As cutículas inflamam. A pele ao redor sofre microlesões constantes. Essas pequenas feridas se transformam em portas de entrada para bactérias, fungos, vírus e processos infecciosos recorrentes. Paroníquia, por exemplo, é uma infecção comum nessa região. E muitas pessoas convivem com dor e inflamação sem perceber a causa principal. Além disso, as mãos carregam enorme quantidade de micro-organismos vindos de celular, maçanetas, dinheiro, corrimãos, superfícies públicas, e ao levar os dedos à boca repetidamente, você leva tudo isso junto. Isso pode favorecer infecções gastrointestinais, parasitoses, inflamações bucais, aftas, gengivites, desequilíbrios importantes na saúde oral
e digestiva. Na odontologia, os prejuízos também são relevantes. Desgaste do esmalte dentário, microfraturas, alteração da mordida, sobrecarga da articulação temporomandibular, dor mandibular, bruxismo, sensibilidade dentária, retração gengival, lesões na mucosa oral. Ou seja, não é só a unha, é o corpo inteiro. Anos de repetição produzem consequências reais e muitas vezes silenciosas. Existe uma parte ainda mais dolorosa, a vergonha. Muitas pessoas escondem as mãos, evitam fotos, evitam apertos de mão, evitam usar alianças, evitam reuniões presenciais, evitam exposição porque sentem vergonha da aparência das unhas. E isso parece pequeno, até começar a afetar a autoestima, autoconfiança, relacionamentos, vida profissional, vida afetiva e vida social. A pessoa passa a se sentir observada, julgada, constrangida, então nasce um ciclo cruel. A ansiedade leva ao hábito, o hábito gera vergonha, a vergonha gera mais ansiedade. Essa nova ansiedade reforça ainda mais o hábito. É um ciclo vicioso, autossustentável e silencioso. Muitas pessoas vivem isso por anos, sem nunca pedir ajuda, porque acham que não é algo sério o suficiente. Mas sofrimento não se mede pelo tamanho do comportamento. Se isso gera dor, merece atenção. Se isso gera vergonha, merece cuidado. E se isso interfere na sua vida, merece tratamento. Sem minimização, sem julgamento e sem ridicularização. E quando é hora de buscar ajuda? Nem toda onicofagia exige um tratamento clínico intenso. Em algumas fases da vida, o comportamento pode surgir de forma passageira, em períodos específicos de estresse e diminuir naturalmente quando a tensão emocional reduzir. Mas existem situações que isso deixa de ser apenas um hábito pontual e passa a ser um sinal claro de sofrimento psicológico. E aqui surge uma pergunta importante. Como saber quando é a hora de buscar ajuda? Existem alguns sinais que funcionam como alerta. Dor frequente, sangramentos constantes, infecções recorrentes, unhas deformadas, inflamações persistentes, feridas que não cicatrizam, dificuldade de parar mesmo querendo, muitos episódios automáticos sem percepção, sensação de culpa intensa depois de roer, vergonha excessiva, isolamento social, prejuízo profissional, prejuízo afetivo, ansiedade crescente, sensação de perda de controle, e quando existe sofrimento, existe necessidade de cuidado. Não espere ficar grave demais. Muita gente só procura ajuda quando está emocionalmente exausta. Quando já existe dor física, quando a autoestima já foi profundamente afetada. Mas o ideal é intervir antes disso. Os psicólogos ajudam a identificar gatilhos emocionais, ajudam a compreender o que sustenta o comportamento. Ajudam a reorganizar a relação com a ansiedade. Psiquiatras podem avaliar transtornos associados como ansiedade generalizada, TOC, transtornos compulsivos de humor ou impulsividade intensa. Dentistas observam os prejuízos bucais. Dermatologistas avaliam danos na unha, pele e processos inflamatórios. Ou seja, é saúde integral. Em muitos casos, a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, apresenta excelentes resultados, porque ela trabalha exatamente os pilares que mantêm esse ciclo: gatilho, pensamento automático, emoção, impulso, resposta comportamental e substituição consciente. Ela ajuda a pessoa a interromper o piloto automático e recuperar a autonomia. Em alguns casos mais intensos, quando existe ansiedade severa ou compulsão associada, pode haver indicação medicamentosa, mas sempre com avaliação profissional, nunca automedicação. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade emocional, é coragem, é inteligência e autocuidado. Agora vamos para a parte mais esperada, a prática. Como reduzir esse hábito? Como interromper esse ciclo? Como ensinar o cérebro um novo caminho? A primeira resposta é
consciência. Você precisa descobrir quando isso acontece, em quais momentos, em quais emoções, em quais ambientes, com quais pessoas, com quais pensamentos. Na ansiedade, no tédio, na frustração, solidão, cobrança, perfeccionismo, na raiva, no medo. Mapear o gatilho muda tudo, porque ninguém muda aquilo que não percebe. Se você não identifica o início do impulso, o comportamento continua automático. Por isso, observar é o primeiro tratamento. Segundo ponto, reduzir o acesso automático. Manter unhas curtas, bem cuidadas, lixadas, sem pontas irregulares. São pequenas imperfeições que funcionam como gatilho visual. Muitas pessoas roem porque sentem uma pontinha. E aquilo dispara todo o processo. Cuidar da unha não é vaidade, é prevenção comportamental. Terceiro, substituição inteligente. Isso é fundamental. Não basta tirar o comportamento, é preciso substituir. O cérebro não aceita vazio, ele precisa de outra rota. Algumas estratégias ajudam muito. Chicletes sem açúcar, bolinhas anti-estresse, anéis sensoriais, elásticos terapêuticos, canetas, objetos manuais, mordedores específicos, atividades que ocupem as mãos, atividades que ocupem a boca, água gelada e respiração guiada. O objetivo não é distrair, é redirecionar. Quarto, recompensa positiva. Não use punição, não use humilhação, não use agressividade interna. O cérebro responde melhor ao progresso do que à culpa. 5 dias sem roer, depois 10, depois 15, depois um mês. Celebre essas pequenas conquistas, porque grandes mudanças nascem de pequenas repetições. Quinto, regular a ansiedade de verdade. Essa talvez seja a parte mais importante. Sono ruim aumenta a impulsividade. Excesso de cafeína aumenta a tensão. Sedentarismo piora a ansiedade. Excesso digital hiperestimula o cérebro. Falta de pausa aumenta a exaustão mental. Ou seja, às vezes o problema não está na unha, está no estilo de vida inteiro. Dormir melhor, respirar melhor, comer melhor, se movimentar, reduzir excesso de tela, criar pausas reais, ter momentos de presença. Tudo isso reduz a necessidade de compensação emocional. Porque o objetivo não é apenas parar de roer, é aprender a não precisar mais disso para sobreviver emocionalmente. Essa é a verdadeira mudança. E o que a ciência nos ensina? Vamos entender o que a neurociência mostra sobre isso. Pesquisas sobre comportamento compulsivo revelam que hábitos como a onicofagia funcionam através do chamado circuito de recompensa. Esse circuito segue uma lógica simples. Existe gatilho, existe ação, existe alívio. Esse alívio gera reforço neural. Quanto mais repetido, mais forte esse caminho fica. Vira um circuito preferencial. O cérebro aprende. Quando eu faço isso, eu sofro menos, mesmo que seja por poucos segundos. O cérebro ama atalhos. Ele sempre escolhe o caminho mais conhecido. Por isso, parar não depende apenas da força de vontade. Depende de reprogramação. Não é força. É repetição consciente. Não é disciplina extrema. É consistência. Também sabemos que a ansiedade crônica reduz a tolerância ao desconforto. A pessoa passa a precisar aliviar tudo imediatamente. Qualquer tensão parece insuportável. Qualquer desconforto exige resposta rápida. Então o cérebro escolhe a estratégia mais familiar, roer unhas. Por isso, frases como "é só parar" ou "é só ter força de vontade" não ajudam. Na verdade, muitas vezes pioram, porque geram culpa. E culpa gera autopunição e aumenta a ansiedade, reforçando a compulsão. A ciência também mostra algo muito importante. Autocrítica excessiva piora comportamentos repetitivos. Vergonha não cura. Humilhação não cura. Punição não cura. O que cura é consciência, estratégia, tratamento, repetição saudável e autocompaixão. Isso não significa passar a mão na cabeça. Significa entender o problema com maturidade. Se você se culpa todos os dias, pare agora. Se culpar resolvesse, você não estaria mais fazendo isso.
Você não precisa de mais culpa, você precisa de compreensão. Porque ninguém vence a ansiedade sendo inimigo de si mesmo. Roer unhas parece um gesto inofensivo, mas quase nunca é pequeno. Muitas vezes é ansiedade pedindo socorro em silêncio. É tensão acumulada, é perfeccionismo, é medo, é insegurança, é sobre emoções que não encontraram linguagem e então encontraram comportamento. O corpo sempre encontra uma forma de falar, mesmo quando a mente tenta ignorar. Parar de roer unhas não significa apenas ter mãos bonitas. Significa recuperar a presença, controle, autoestima, saúde, segurança e liberdade. Significa aprender a olhar para si mesmo com mais consciência, mais respeito e mais gentileza. Se você se identificou com essa aula, não olhe para isso com julgamento. Seu hábito não define seu valor, mas ele pode revelar aquilo que precisa ser cuidado. E cuidar disso pode transformar muito mais do que suas unhas. Pode transformar a sua vida. Pode transformar a sua relação com a ansiedade. Pode transformar a sua forma de viver. Se essa aula fez sentido para você, compartilhe com alguém que tenha esse hábito. Porque, às vezes, a pessoa acha que é só uma mania, quando, na verdade, ela está pedindo ajuda sem perceber. E talvez essa conversa seja o começo da mudança. Nos vemos na próxima aula.